com muita alegria que hoje a gente inicia um novo projeto aqui da Casa Baluarte, que é o Casa Baluarte Convida. Mas antes da gente convidar qualquer pessoa, né, a gente primeiro resolveu contar um pouquinho da nossa história, né? Contar como a casa começou, como foi esse processo. Então hoje o Casa Baluarte convida os convidados ilustres, né? Estamos aqui eu, Caliane Andrade, né? Miller, que tá aqui comigo hoje, Letícia, que fica um pouquinho nos bastidores aqui da casa, mas nenhum de nós aqui é menos importante nesse processo. Então, nada melhor do que começar o Casa Baluarte Convida, tendo nós que participamos da casa como convidados, né? Isso mesmo. Até porque nós somos mais um fornecedor, né? O intuito do Baluarte Convida justamente é trazer os fornecedores e nós somos um fornecedor também. Então a gente vai contar um pouquinho do nosso produto, de como a gente começou, de como a gente nasceu. E aí, Karine vai mostrar as ideias aqui. Vamos lá, amiga? Conte aí um pouquinho. A gente vai começar lá do início, né? Eu não posso falar de Casa Baluarte sem contar um pouquinho da minha história, né? Eu atualmente sou gestora da casa e nós fazemos parte de um grupo, que é o Grupo JR. E o Grupo JR nasceu lá atrás, né? Sou filha de Raimundo e Josenildes, por isso o nome JR, irmã de Diego. E nós, nossa família faz parte do grupo, né, JR. Meu pai é caminhoneiro, foi caminhoneiro, né, por muito tempo, hoje não. Hoje ele é administrador, diretor de tudo isso, né, presidente da nossa empresa. Mas ele começou como caminhoneiro, já vendeu fato, já vendeu picolé na rua. Minha mãe era costureira e professora. Então, assim, a gente veio de uma infância muito simples, muito humilde. Mas muito rica também. Muito rica de valores, né? Que assim, eu trago para minha vida inteira e aplico muito aqui na Casa Baluarte. Então, assim, nós começamos lá de baixo, montamos uma empresa de transportes, né? Que foi a JR Transportes, nossa primeira empresa. Depois da JR Transportes, houve um tempo que já não era mais tão interessante se trabalhar com transportes e o Raimundo, meu pai, foi atrás de novos horizontes, pensar em novas coisas e tudo mais. Porque é uma pessoa visionária, né? Isso, ele é uma pessoa altamente visionária. Isso aí, ele é super visionário. Então ele chega no lugar, geralmente uma pessoa quando ele é visionária, um empresário, ele é assim, né? Ele chega no lugar, então dali ele já tem uma ideia e ele faz dali dinheiro. E necessariamente a pessoa não precisa ter tanto estudo para ter visão de negócio. Isso. Que é o que, e ele mostrou, né? Ele mostra isso o tempo inteiro, isso. Tanto que quando ele chegou a primeira vez aqui na Baluarte, eu lembro que o Thiago me contando que ele recebeu um vídeo no WhatsApp. Raimundo, não diga que eu tô mentindo. E assim que ele chegou na casa, ele comprou. Foi de imediato, foi errado. Foi mais ou menos assim. Uma amiga nossa, era de italiano aqui a casa, né? Que não era casa, era chácara Baluarte, nesse período. Uma amiga nossa mandou pra ele umas fotos, falou: Raimundinho, quero te levar num local incrível. Ele falou: eu vou. Tá, bora. Veio aqui na Baluarte, conheceu e falou: eu quero morrer nesse lugar. Foi isso que ele disse. Eu quero morrer nesse lugar, eu não quero que esse lugar, que a gente venda nunca isso, que esse lugar é incrível, encantador. Ele saiu daqui apaixonado, fechou o negócio. E aí ficamos com a Casa Baluarte por um tempo grande, usando ela como apoio familiar. A gente vinha passar os finais de semana, a gente vinha passar as férias. Inclusive, um período atrás, a gente fazia churrasco aqui, num carrinho de mão. Muito massa essa época, que não tinha nada dessa estrutura aqui. Então, assim, a gente veio, era muito usada para a família. E aí, depois de um grande período, né, utilizando ele como família, eu tive um insight de tornar isso aqui uma casa de eventos. Porque eu sempre gostei de eventos. Não de eventos de fazer grandes eventos, que eu não fazia isso, né? Eu trabalhava com meu pai na empresa, como gerente administrativa da empresa. E aí eu sempre gostava de receber bem minhas festas de namoro, de mês de namoro. Eu preparava tudo bonitinho, mês após tempo, fazia tudo, gostava do detalhe. Eu lembro dessas épocas de namoro sua, cada mês eu inventava uma novidade. Uma coisa pra poder fazer. Então o evento já estava ali dentro, uma sementinha plantada dentro de mim. Fiz faculdade de Direito.
não concluí minha faculdade de Direito, larguei, né, minha faculdade de Direito no 8º semestre, porque meu pai precisava de mim na empresa, então eu me dediquei à empresa nesse período. E aí surgiu a ideia de montar um projeto para ser uma casa de eventos aqui em Salvador. E aí a primeira coisa que a gente fez foi, eu me lembro bem disso, teve a ideia, eu falei com meu pai, falei, pô pai, deveria ser uma casa de eventos e tal. Ele, pô, massa, bora ver e tal. Aí eu peguei e falei assim, vamos procurar arquiteta. Aí procurei arquiteta, a gente começou a pensar, eu falei assim, não, eu vou ligar pra Rita Torquato, que fez o meu casamento e o aniversário dos meus pais, pra ela me dar uma ajuda, porque eu não sabia nem pra onde ia, né, imagina. Eu lá atrás, nunca tinha trabalhado com evento, não sabia nada de casa de eventos e me metendo nisso. Falei, não, vou procurar Rita Torquato. Ritinha, liguei pra ela, falei, Ritinha, eu preciso visitar umas casas de festa, porque eu tô com esse projeto tal e tal. Rita, prontamente, vamos, Kaliane, vamos, Kali, você quer que dia? No outro dia, como tudo na minha vida é assim, pensou, eu quero fazer logo, ficou louca. Ansiedade, a pessoa que é ansiosa. Rita fez, não, vamos visitar. Aí a gente saiu visitando várias casas de eventos. E aí, a ideia era que a gente entendesse o que faltava nas casas de eventos para que a gente fizesse a melhor casa de eventos de Salvador. Não faltasse nada, né? Sim. Então, a gente foi olhar a estrutura de cozinha, banheiro, a gente olhou absolutamente tudo que tinha que precisava numa casa de evento pra gente, então, projetar aqui para ser a Casa Baluarte. E assim foi. A gente fez o projeto e tudo mais. Nesse meio do caminho, surgiu uma grande oportunidade, que foi a Casa Cor, pedindo para realizar a Casa Cor de 2018 aqui. E aí, quando eu levei pra meu pai, eu falei assim, meu pai, olha, a Casa Cor tá procurando a gente. Aí meu pai, não inventa isso não, Kaliane, não inventa não, pô, vai lá, vai destruir tudo, lá é tão lindo. Tudo do zero. Não invente não. Falei, poxa, é uma oportunidade boa, e fiquei com aquilo, né? Falei, não, eu vou tentar outro jeito de chegar nele. Depois fui lá, e outro dia que ele tava calmo, pai, olha, eu acho que é uma boa, a gente poderia aproveitar pra divulgar o negócio e tal e tal. Enfim, ele aceitou, né, a ideia da Casa Cor, fechamos com a Casa Cor. E aí, nessa parceria que a gente fez com a Casa Cor, a gente já queria um espaço dentro da Casa Cor para a gente poder divulgar o nosso trabalho. Que a gente, depois da Casa Cor, iria vir a Casa Baluarte. Então, a gente teve um espaço, inclusive o escritório aqui nosso, foi montado na Casa Cor para ser o escritório mesmo da Casa Baluarte. A suíte da noiva foi montada pensando também na Casa Baluarte. E todo o resto, né, os banheiros, tudo foi muito bem pensado em cima daquilo que a gente queria, que era tornar a Casa Baluarte a melhor casa de eventos de Salvador. Então, seguimos, ótimo, terminou a Casa Cor não, isso aí, no meio tempo, eis que surge Miller na minha vida de novo. Miller, para quem não sabe, estudou comigo na faculdade, foi meu colega de faculdade. E aí, no período da Casa Cor, a gente precisava de alguém que viesse aqui para entregar os panfletos, né? Esse aqui, ó. A gente precisava de alguém para entregar. Né? E explicar para os clientes que estavam vindo para a Casa Cor, fazer a visita na Casa Cor, o que ia ser aqui depois da Casa Cor. Isso. Então, eu fiquei muito aqui nesse escritório, porque o escritório da gente, não sei se vocês sabem, os clientes, foi mais um projeto da Casa Cor. Isso. Aí eu ficava muito aqui no escritório e ficava na suíte da noiva, foi um projeto da Casa Cor também. Então eu ficava nesses dois ambientes, mostrando para os clientes que vinham para visitar a Casa Cor o que seria aqui depois da Casa Cor. E aí a gente começou a desenrolar. Isso. E aí começamos, né? A Casa Cor aconteceu. O trabalho de formiguinha. A Casa Cor aconteceu, foi muito bacana, inclusive, né? Que abriu portas pra gente. Acho que a gente conseguiu, através da Casa Cor, comunicar com o nosso público alvo. Que era o que a gente queria. Que era o que a gente mais buscava. Então, assim, a gente conseguiu fazer essa comunicação. E a partir daí. A partir da Casa Cor veio o primeiro evento. A partir daí veio o primeiro evento. Mas, minha gente, esse primeiro evento... Não é de Deus, não. É de Deus, foi de Deus. Não, entenda, de Deus que eu tô dizendo, não é que é de Deus. Entenda, é assim... Foi muito. Foi um desafio muito grande. E, assim, abraçar esse desafio nos exigiu isso. Muito peito e muita coragem, né? Então, verdade. Me gerou muitas noites sem dormir, muito trabalho. Muito. Finalizando a Casa Cor, o pessoal de ACM Neto, né, no primeiro aniversário,
me procurou. A gente estava aqui ainda finalizando, tirando tudo de Casa Cor, desmontando e tudo mais. Isso era o nosso projeto outubro, novembro. Começou a desmontar, foi? Novembro, isso. E aí nos procurou, Dona Rosário nos procurou para que a gente fizesse o aniversário de Neto aqui, que ele queria que fosse Nada aqui, mais, nada menos que os 40 anos de Neto. de SM Neto. E aí... É uma data muito importante, né? O número de rombo geralmente é um número importante, é um aniversário importante. 40, 50. Pois é. Ainda mais masculino. E aí entramos nesse desafio. Lá vai eu de novo. O nosso projeto era inaugurar a Casa Baluarte em junho de 2019. E ela nos procurou final de 2018 com um evento para acontecer dia 23 ou 26? 24 de 26. Letícia! Letícia não esquece. Letícia Marca. 26 de janeiro de 2020. 2019. 26 de janeiro de 2019 aconteceria o aniversário de ninguém menos do que o prefeito da cidade. Então a gente não tinha nada ainda. Iria acontecer o aniversário do prefeito, né? Então, quando ela procurou, lá vai eu de novo para meu pai, meu consultor. Aí, olha, lembra lá que a gente estava com o projeto para ir até junho, construir a Casa Baluarte? Sim, minha filha. É que tem um evento muito importante pra gente. É que tem um evento muito importante. Veja bem. Tem um evento muito importante pra gente, meu pai. Poxa, acho que se a gente fizesse ia ser golaço e tal. Aí meu pai fez, não. Aliane, como é que a gente vai fazer uma obra desse tamanho em 2 meses? Minha filha, não dá. Não vai dar certo. Eu falei, não, pai, mas vai dar, vai ser importante, é uma oportunidade. Imagine a gente começar com o aniversário do prefeito. Vai dar certo. Aí meu pai fez... Tá, você que sabe. Nessa época ele estava envolvido em outros projetos. Então, desde a época da Casa Cor, ele meio que entregou nas minhas mãos aqui a Casa Baluarte, né? Pra ficar à frente, pra ir resolvendo, tomando as decisões. E de repente eu, junto com o Miller, na época ainda não tinha Letícia veio depois, administrando uma obra que a gente nunca tinha feito obra nessa vida. Nossa, Maria. Eu nunca fiz nem nada na minha casa, nem na minha casa, eu nunca acompanhei obra, nunca fiz absolutamente nada, não entendia nada de obra. E aí a gente contratou engenheiro junto com a arquiteta e tudo mais. Conversei com o pessoal, aceitei, né, a proposta de fazer o aniversário do prefeito e tal. Que foi um sucesso. Um sucesso, mas por trás do sucesso tem todo um perrengue. Mas deu certo, porque... Gente, foram o quê? Um mês e pouco, mas a gente trabalhava assim, madrugada, a gente trabalhava de noite, a gente trabalhava... Na hora que a gente tava com o olho aberto, a gente trabalhava. A gente só dormia o quê? 2, 3 horas no máximo. Isso. Então, assim, foi de muito sacrifício, sabe? Foi pra fazer uma entrega boa, foi por acreditar muito no nosso produto, né? Foi por acreditar muito que a Casa Baluarte seria uma casa tão bacana como é hoje, que a gente aceitou o desafio lá atrás de fazer a primeira festa, sendo a festa do aniversário do prefeito. E aí foi algo que a gente queria atingir de real, assim. E aí me lembrou como hoje, assim, que na época, quem ficava vindo aqui era Caio Moraes. Eu lembro, Caio. E aí... Caião! E aí Caio vinha, Caliane, e aí, tudo bem, tá tudo certo com o prazo da obra? Eu falei, claro, Caio, tá tudo dentro dos conformes, vai dar tudo certo. Mal sabia ele que eu estava toda apertada, fazendo meu turno de 24 horas aqui, 2 equipes trabalhando dia e noite, 4 horas da manhã, tinha dias que eu saía daqui. E assim, todo mundo chegou junto, assim, hoje não tá aqui mais com a gente Sara, né? Mas que super importante na época também. Sara foi super importante durante todo o processo, abraçou a casa, assim, como se fosse dela, né, cuidou por muito tempo aqui da nossa casa, muito bem. Então foi, assim, o nosso apoio naquele momento era a Sara. Então todo mundo deu as mãos e a gente conseguiu fazer a entrega para o aniversário do prefeito. E a partir daí, outros eventos começaram a surgir. E um detalhe importante durante esse processo, para a gente entregar, que foi muito marcante, assim, né? Para a gente entregar a festa, uns 3 dias antes, a gente tinha que fazer a limpeza do salão. Só que aí,
Bastidores, tá, gente? Só que aí, eu cheguei pra meu pai e fiz, pai, ó, a gente precisa de um orçamentozinho aí pra gente poder fazer limpeza. Ele disse assim, se vire. Assim mesmo, se vire. Se vire, dê um jeito, entregue o que você prometeu. Pega a vassoura, o rodo, o pano, faça a faxina. Eu falei, meu pai amado, como vamos fazer isso? Chamei minha mãe fez parte também do processo, aí né? Tchau, da construção. veio Sirlene, veio Rebeca, veio Kiko, a gente uniu a família de uma forma geral, assim, porque a gente queria tanto que desse certo, mas a gente não tinha pra onde correr, ou era família ou era família. Então a gente se juntou e a gente fez, não, a gente vai fazer acontecer. E aí minha mãe, né, sempre com muita fé, sempre orava, não, a gente vai, no dia que a gente fazia um monte de coisa e nada fluía, ela falava assim, para tudo, vamos fazer uma oração. Lembra, Mila? A gente orava, não, Senhor, vai dar certo. E acabou dando, graças a Deus. O aniversário foi um sucesso. A partir daí a gente começou... Tivemos vários clientes, vários retornos, por incrível que pareça. A Semineto, o aniversário dele, nos deu muitos clientes. E nos deu muita visibilidade. Muita visibilidade. Foi muito importante a gente ter conseguido cumprir essa etapa, né? Fazer essa entrega. Porque a partir daí foi que a Baluarte se tornou Baluarte, né? E aí, pronto, né? A gente começou a fazer esse primeiro evento e aí lá vamos nós, né? Como é que a gente... Eu lembro de uma noiva que teve aqui a primeira vez. Você atendeu ela. A gente tava desmontando a casa cor. Eu lembro que ela pulava junto com você e o noivo. Não sei se é a mãe dela que veio. Ela foi uma das primeiras clientes. Que ela fechou a casa Baluarte. Ela não conseguia visualizar o salão. Porque ainda estava desmontando, né? Desmontando a casa cor. E ela contratou. Perfeito. Ali foi a noiva que acreditou na gente. Obrigado. Eu lembro. Amiga, você lembra dela? O nome? Não porque lembro. Foram tanta gente. Mas quando ela vê essa história, ela vai lembrar da gente. Não lembro. Lembro muito, assim, de Bruna Sabac, né? Sim, Bruna. Que foi a nossa primeira noiva. Nossa primeira noiva. Mas eu lembro. Bruna e Godinho, nossos primeiros noivos. Um super abraço pra vocês. Bruninha! Por terem acreditado, assim, né, na casa. E durante esse processo... Tanto ela acredita, como ela indica. Ela ainda me liga. Mila, indiquei uma amiga. Me indiquei não sei quem. Forcei a mente. Apertei a mente pra poder ela ficar aí. Ela ainda faz isso. Pois é, porque ela teve uma boa experiência aqui, né? Se ela não tivesse, certamente ela não indicaria. Então, ela já teve aqui como convidada também uns 3 eventos. A gente ficou batendo papo lá no terraço. Já me disse que já vai vir com o próximo agora, que já tá aqui. Vai estar na casa de novo. Ou seja, fã da casa, número 1. Pois é. E aí, nesse processo começaram a vir todos os casamentos e Letícia começou a fazer parte da nossa equipe, né? Letícia estava fazendo faculdade, largou a faculdade. Letícia antes trabalhava comigo, né? Me ajudando, me dava um super apoio, cuidando da minha pequenininha para eu poder ficar aqui me dedicando. E aí Lulu entrou na escola. E aí Letícia passou um período meio sabático, sem saber muito o que ela queria da vida dela e tudo mais, num processo meio triste e tudo mais. Eu falei, não, eu não, né? Na verdade, quem me deu assim o estalo foi Theo. Theo fez assim, calma, por que você não leva a Leti pra Baluarte? Eu fiz assim, tá, eu vou botar a Letícia onde na Baluarte? Não tem onde botar, Theo. Eu apertava a mente dela também, viu, Letícia? Eu falei assim, eu não tenho nem onde botar. Eu não tenho, a casa... tá começando agora, não tem nem cliente direito, eu vou botar a Letícia fazer o que é mais uma pessoa pra eu pagar. Porque tinha tanto boleto pra pagar que só Jesus na causa, que eu não sabia como é que dava conta, mas deu. Deus foi bom demais. As nossas reuniões mas de fim de mês. O dinheiro entrava, o dinheiro saía. As nossas reuniões de fim de mês eram intensas, não era? Mila, e agora? Vamos fechar? Cadê o cliente? Liga, pelo amor de Deus. Porque a gente precisava fazer acontecer, a gente precisava pagar os custos de tudo que tava aí pra gente pagar. E deu certo. Aí Letícia, assim, voltando pro assunto de Leti, falei, não, que um dia que eu vou botar Letícia. Não tem nada aqui pra Letícia fazer. Falei, peraí, Letícia só tem a portaria. Pra portaria. Não, e era revezamento, eu também ia da portaria. Sara também ficava na portaria. Na verdade, todo mundo fazia tudo. No início. Não tinha esse negócio. Até hoje, se você prestar bem, não. A gente já existe as funções já. Mas, tipo, se Letícia não vir, eu cubro. Se eu não consigo vir, Kaline consegue atender um cliente. Até Letícia. Até Gil, minha gente. Eu ligo pra Gil de videochamada e ela leva o cliente, assim, ó. Mas um ajudando o outro. É isso que é o time. Um time funciona dessa forma, né?
quando um não pode, o outro tá ali, cobre e faz a coisa acontecer. O que a gente não pode deixar é que não aconteça. Que não aconteça, isso Então, mesmo. assim, Letícia veio, ficou na portaria, abrindo Não o queria. portão, não queria, No né? início a gente meio que discutiu, aí depois eu falei, não, eu vou. Foi uma experiência muito boa, foi o que mudou minha cabeça. Fiquei muito tempo lá na portaria, abrindo, fechando, portão quebrado. Eu quebrou, vou ter que abrir na mão. Mas foi muito bom. Hoje sou uma peça aqui da Baluarte. Fundamental, né, amor? E a Baluarte mudou literalmente a minha vida. Se não fosse a Baluarte, eu não estaria nem aqui conversando com essa ruma de câmera apontando pra mim. Só tenho a agradecer a tudo. A vocês, a casa. E aí, Leti começou na portaria e depois eu fiz, não, Letícia não tem que ficar na portaria. Ela vai ficar lá porque eu não tinha como pagar ela direito, então eu dava uma ajudinha. Porque eu não tinha de botar, não precisava de ninguém na portaria, porque a gente dava jeito, porque era no controle, gente. Então a gente não precisava. Na época, o orçamento era apertado. Então, Tem gente na portaria! aperta o controle. Como não tá funcionando daqui? Vai na ladeira! Chega na ladeira que vai! Era dessa forma no início, né? Mas eu acho que dessa forma é muito bom, porque só faz engrandecer, né? E é nas dificuldades que a gente Isso, vai crescer. e o bacana é assim, Miller, de tudo, é a gente entender que a gente precisa dar um passo de cada vez. Não adianta você querer abraçar o mundo de uma vez só. Primeiro a gente tem que começar. Olha como é que é uma criança. Primeiro ela aprende a engatinhar, depois ela aprende a andar, depois ela aprende a correr. É isso mesmo. E assim é a vida. E nos negócios tem que acontecer também da mesma forma. A gente começou primeiro engateando, devagarzinho. A gente começou a andar. E a gente tá aprendendo a correr. E ainda a gente ainda aprende, né? Tá aprendendo, porque a gente aprende o tempo inteiro. Porque nesse percurso todo a gente ainda, além de atender os clientes, a gente ainda tinha que entender do evento, de como ele roda, como é que os fornecedores chegam, o que pode e o que não pode na casa. Tipo, tudo foi um desafio para todo mundo aqui. Isso. Então, um desafio maior é que, como a gente fez uma obra muito ligeira, aconteceram coisas que não deveriam ter acontecido, né? De projeto, de execução. Não, depois dessa obra, se vocês me chamarem para fazer uma construção de uma casa, eu sei. Sei, juro, você não sabe? Eu sei tudo. Fundação, tudo que você imaginar, eu sei. E aí algumas coisas a gente teve que voltar, dar 2 passos para trás, para dar um para frente, 2 para trás, 1 para frente, 2 para trás, 1 para frente. Mas assim, a gente nunca desistiu. A gente nunca achou que teria outra opção a não ser seguir em frente. Porque na cabeça, acho que de cada um aqui, né? A gente tinha que dar certo. Tinha que dar certo. A gente só tinha essa escolha, dar certo. A gente não tinha outra opção. Outra opção. Então, a gente deu, assim, o nosso sangue, o nosso melhor. E aí, Letícia, que ficava na portaria, eu falei, não, Letícia não vai ficar na portaria. Surgiu Davi pegou, desceu pra portaria. Falei, não, Leti vai vir pra cá. Vamos colocar a Leti no operacional junto com Sara pra poder aprender um pouquinho de tudo, que Letícia era jeitosa, com as coisas, né? Parecia a sombra de Sara. Então, A Letícia também gosta de TI também. Ela é muito computador, muito fio, elétrica, essas coisas. Então ela casou muito nessa parte. Ela se identificava. Você viu o brilho no olhar dela pra resolver. Eu sei. era. Então, assim, quando vinha Calma. Fiz 2 semestres de engenharia civil, me deixa comigo. Então, quando surgiu. Você ainda tá fazendo curso disso, né, amiga? No curso de elétrica. Chique! Mas Baluarte arrasou, viu? Pois é, ela viu que ela precisava se aperfeiçoar. E é isso que a gente vai ter que fazer o tempo O inteiro, salário né? dela vai subir, você sabe, né? Você foi filho de Tabadó pra ela fazer faculdade, você tinha que deixar ela de boa. Não. A intenção aqui é que cada um alce voos grandes, né? A intenção da Baluarte é Amém. essa, né? Que cada um consiga se projetar. E o sucesso da casa tem que ser o da casa e o de vocês também. Então, sempre foi esse meu pensamento. Claro que a gente passou momentos muito difíceis, passamos mesmo momentos muito difíceis, mas a gente nunca deixou a peteca cair. A gente nunca se desanimou, a gente nunca deixou de acreditar e a gente nunca deixou de buscar o melhor. Mesmo quando os problemas surgiam, a gente falava, não, a gente vai ter que resolver. Vamos ver como é que a gente vai resolver. Vamos pegar o cartão de Theo e a gente vai resolver. Sem limite. Ligue pra Theo aí, cadê? Corra, pega esse cartão. E assim, gente, durante esse processo todo, o bacana é a gente saber que é importante a gente ter uma base familiar sólida.
Porque na hora que tudo aperta, é pra eles que a gente corre, né? Então, eu tive que correr muitas vezes pra minha mãe. Mãe, vem cá, me ajuda. Pra Theo, segura a onda aí com as crianças, meu esposo. Além do cartão. Além do cartão, acionar toda a rede de apoio, né? Porque eu tenho 2 filhos, então, para eu conseguir estar aqui, para sair 4 horas da manhã, alguém tinha que estar me cobrindo. Então, até meu anjo da guarda lá em casa, tia Lu, teve que também abraçar. Então, foi uma coisa que todo mundo se juntou para poder fazer dar certo. Sim. E aí surgiu a Casa Baluarte, né? A gente começou a fazer vários eventos. E todo mundo falando da casa, 24 horas, que isso pra gente foi muito bom. As assessorias vinham, falavam bem da casa, dava conselho, assim como o buffet. Foi aí que a gente começou a conhecer uma galera, né, que a gente não conhecia ninguém. No início eu conheci só Bruna, que logo foi o início. Foi Bruna e Rita, foi Bruna e Rita, foram os primeiros. Rita eu conhecia por causa do seu casamento. Inclusive, importante... Rita eu já lhe conhecia do casamento de Caliano. Inclusive, Bruna foi uma das pessoas que abriu as portas do restaurante dela pra me mostrar como é que funcionava tudo. Cali, é assim, assado, é assim, tem que ser assado. Então, assim, abraçou muito algumas mesmo. pessoas foram muito importantes durante esse processo, né? E a Bruna foi uma delas também. Foi, não. A Bruna arrasou mesmo. Até Caio mesmo, então ligava o Rudes. Mas Caio já resolveu tudo nos controles. Mentira. Tava tudo caminhando. E hoje surgiu a Casa Baluarte. A casa mais famosa da cidade, a casa mais falada da cidade. Não, deixa a humildade de lado. Você quer falar de quê? Não, amor, tem que ser mais humilde, né? Não, ninguém fala da Casa Baluarte. A gente nem tá vendendo. Não sei nem porque a gente tá fazendo aqui. É a casa, assim, eu quando entrei aqui, eu vou falar sobre, pelo menos pela minha experiência do que eu senti logo quando eu entrei na casa. Quando eu entrei na casa, logo aqui, a primeira vez que fui na Casa Cor, eu olhei pra cara de Thiago e falei assim: essa casa é a casa melhor de Salvador, eu nunca fui em outra. Nem Aí tava Thiago, pronto ainda, né? Não tava nem só tinha os ambientes. Todas as paredes levantadas, cada ambiente lindo. Aí Thiago de Mila, não é assim, bota o pé no chão. Eu falei: Thiago, pare de mandar botar o pé no chão. Pelo amor de Deus, essa casa é a casa mais bonita de Salvador, não existe, Thiago. Você fala, até hoje você eu fala. Eu briguei com o Caliane no início. Não temos concorrência. Eu falei, claro que temos. Caliane, todo negócio. pare de falar que a gente tem concorrência. Eu não acho que a Casa Baluarte tem concorrência. Eu não acho. Até hoje, eu não acho. Mila, você tem? Não tem. A Casa Baluarte não tem concorrência. Eu acho que o cliente, quando ele não fica aqui, é porque não tá no budget dele, ou então porque ele não quis, é outra proposta, ou então, sei lá, alguma coisa, mas assim, não porque ele, sai daqui porque eu fui pra lá pra outra, porque é melhor. Porque eu não gostei da Casa Baluarte. Não, eu não gostei, né? Não é porque não é melhor, né? Não é a comparação de ser melhor do que ninguém, mas assim, porque ele não gostou, né? Mas assim, eu não acho que a Casa Baluarte tem concorrência, isso é uma coisa minha, assim, sabe, que eu tenho, do que eu vivo, do que eu atendo aos clientes, do que eu vejo, assim, muito de perto, dos fornecedores e de tudo, é o que eu penso. Eu hoje, se perder, quando eu falo a casa. Se hoje eu perder, é por mim mesmo, entende? Não é por conta de outro fornecedor. E eu acho isso, desde o início. Se você perder o quê? Se eu não fechar um contrato hoje, eu não tô perdendo ele, porque ele foi lá para o Pileiro, então ele foi lá para outra casa. Não, porque não era para ser nosso. Isso. Não é que eu perdi ele por uma concorrência. Não era para ser nosso. Eu acredito muito nisso e eu não enxergo a Baluarte como uma casa que a gente tem uma concorrência. A não ser que pode surgir. Aqui pelo bairro, ou qualquer outro lugar, mas assim, quando eu olho as outras casas, que eu olho a Casa Baluarte, eu não vejo concorrência, não. Eu amo isso aqui. Porque sabe? tem o encantamento, né? Tem o encantamento, a gente é suspeito pra falar, porque quando a gente fala de algo que a gente ama, a gente enaltece até onde não existe. Não, mas a gente coloca as melhores qualidades em tudo. Quando a gente ama. É pra falar criticando, eu falo. Meu filho, quando a gente tá apaixonado, o que a gente... Você acha defeito? É a mesma coisa. Então aqui, assim, a gente tá falando além de estar falando da Casa Baluarte, a gente tá falando de amor. A gente tá falando de amor, porque eu acho Mas não tem concorrência não, amiga. Nem cada um que tá sentado aqui, eu acho que o que nos move todos os dias ali pra cá é o amor. Com certeza. É o amor por isso. Eu amo isso aqui. Tanto que no início, vários clientes vão ver a gente aí, vão ver, né? Vão falar.
Isso aqui de noite sozinho, não tinha ninguém aqui dentro e eu fechando aquele portão. E eu ficava, porque eu queria que os clientes entrassem, olhassem o que eu estava vendo com os meus olhos. Era essa ideia que eu tinha. Tanto que quando os clientes chegam aqui, eu falo, a primeira pergunta aqui no final assim, né, eu falo, vocês acham que isso aqui é uma casa de evento? Vocês sentem isso? Por incrível que pareça, todos falam não. Você não, as pessoas quando entram aqui não sentem eu tô indo lá numa casa de eventos. Não é essa impressão. É como se você estivesse indo numa chácara de uma avó, de uma família, de alguma coisa assim, sabe? Que você vai fazer. Tem uma energia diferente. É outra coisa, é surreal, verdade. gente. É surreal. Verdade. E aqui, inclusive, a gente foge muito do script, né? Que em todo lugar, quando você é atendido, tem um scriptzinho, né? Então você caminha, mostra todos os lugares e normalmente para no escritório. Aqui na Baluarte a gente atende cliente completamente diferente. Assim, quem escolhe onde quer parar é o cliente. Então, assim, a gente já cansou de atender. Hoje eu não faço mais tanto atendimento a cliente, e Mila fica muito mais à frente disso. Eu fico pensando em outros projetos. Então, a gente atendeu o cliente aqui debaixo da mangueira. Chupando manga. E outra, os clientes... Delícia. A energia daqui é tão boa... Que eles não querem sair daqui, não. Eles não querem ir embora. Aí Letícia e Davi, tá na hora, 5 horas. Vai ficar fazendo o que aqui? Não entendendo o que o cliente quer daqui. E assim, o incrível daqui é que a gente é apaixonado pelo pôr do sol, né? É o nosso cartão postal. E todos os dias que a gente vê o pôr do sol... Todo mundo tira foto. Não, a gente fica apaixonado. Apaixonado. Olhando e fala assim, aí a gente desce o sol, a gente fala... Esse é o mais lindo de todos. Velho, hoje tá lindo. Aí amanhã o sol desce de novo. Você viu que lindo? Meu Deus do céu, que pôr do sol incrível, né? Não, então, é surreal. É amor. E fora que o desenho do cerimonial ele é bonito. É um piano. Esse piano, assim, sabe? Tipo assim, tudo em vidro, tudo em harmonia. O terraço é bonito. Gente, surreal. Tipo assim, fascinante, amigo. É verdade. Porque a ideia sempre foi que a gente explorasse a vista, né? Sim. A Baía de Todos os Santos. Então, assim, a gente tem uma vista completa da Baía de Todos os Santos. Então, por ele ser todo de vidro, você consegue visualizar em qualquer lugar, porque você esteja dentro do salão, você consegue ver o mar. Né? E ver de um lado você tem o elevador Lacerda, a ponta do Maitá, então você consegue ver a igreja do Bonfim, então você consegue ver um pouquinho de tudo da Bahia. Então, a Casa Baluarte é muito Bahia, né? É muito Bahia. E outra, ela é muito instagramável. Ela é instagramável. Ela é muito assim. Cada ponto da Baluarte você consegue tirar uma foto massa. Terminamos o ano de 2019. Super felizes, entregamos tudo, pagamos tudo. Todos os projetos da casa. Não, e assim, com a sensação de que 2020 seria um ano de super ascensão, né? Não, a gente aqui da casa estava vendendo muito. Isso. E o ano 2019 foi o ano da pandemia? 2020. E aí a gente terminou 2019 assim, cheio de gás, esperando 2020, entregando assim, o nosso melhor. E aí 2020 veio a pandemia. A gente fez o último evento em março, não foi, Leti? Foi no carnaval. Foi em fevereiro, um dia antes do carnaval, foi. Não, depois do carnaval a gente fez o último evento, que foi o do bailinho. Bailinho de Quintas foi o último evento. Bailinho de Quintas ainda foi. Não, acho que foi o último evento do salão. Foi esse do carnaval. Foi o aniversário, não foi? Isso. Aí teve bailinho. E aí veio a pandemia. E aí é uma coisa que a gente achou que estaríamos alçando voos, né? Que a gente achou que teríamos um ano incrível de 2020. Veio a pandemia e mudou completamente tudo, né? E aí tudo fecha. A gente inicialmente pensou que iríamos ficar um mês só, um mês, 2, um mês, o quê? Dias, 3, e nada de voltar. Decretos e mais decretos. Noivas loucas, loucas, né, no bom sentido, gente, noivas, assim, super preocupadas, porque é sonho, né, então, mexeu com a estrutura de todo mundo, e aí, durante esse período, você passou uma temporada em Alagoinhas, não foi, Mila? Foi bom que você ficou com sua mãe. Passei o quê? 3 meses, 4 meses, alguma coisa assim? Eu não sei, você ficou de casa atendendo cliente, foi pra casa de sua mãe. E assim, a gente manteve todos os funcionários durante esse período, né? Foi, a Casa Baluarte não demitiu ninguém, isso foi bom. Não demitiu ninguém, porque assim, a gente precisava manter a casa viva, né? A gente precisava continuar nossas manutenções, a gente precisava continuar sendo visto. Sim. Porque quem não é visto não é lembrado. Não é desejado. E aí a gente precisava continuar dando manutenção, porque na nossa cabeça a gente tinha certeza de que a gente iria voltar. Voltamos. E isso como a gente voltou. E aí, uma fênix.
E aí, quando começaram a surgir alguns decretos que foram liberando algumas coisas, Na época só podia restaurante, não foi? na época só podia bar e restaurante. Bar e funcionar. restaurante. E com restrição. E com restrição. Boa, Letícia. E aí, minha gente, numa conversa, tudo, as coisas que acontecem assim de uma hora pra outra. Observem que tudo é de uma hora pra outra. E graças a Deus dá certo. Numa conversa com minha terapeuta, eu louca, chorando. Ai, meu Deus, eu preciso trabalhar. Sou movida a trabalho, adoro trabalhar, gente, adoro. Depois dos meus filhos, é a coisa que eu mais gosto de fazer. É trabalhar. Gosto de estar com eles, com minha família. Não só meus filhos, né, mas minha família. Depois dele, eu gosto de estar aqui, adoro estar aqui, trabalhando. E aí, eu em casa, já não aguentava mais. A gente tinha se mudado pra Jacuípe, não foi, Letícia? Tempo sabático. Passamos um em período Jacuípe. sabático. E aí, numa conversa com minha terapeuta, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá mais pra ficar parado. A gente já tinha passado o ano 2020 inteiro, sem nada. Sem nada. Nada. Nenhum decreto liberando nada, tudo fechando. Eu falei, meu pai celestial. E aí, numa dessas conversas com minha terapeuta, surgiu a ideia da vila. Não tinha tido ainda, ninguém tinha um projeto de vila. Não tinha. Ninguém tinha tido essa ideia de fazer uma vila. Primeira foi aqui. A ideia surgiu, né? Eu e meus pensamentos. Graças a Deus. Como sempre. Eu e meus pensamentos. Acho que meus anjos da guarda, por isso que eu durmo pouco. Meus anjos da guarda falam comigo. Não deixa. Na madrugada. Amiga, você é médio. Na madrugada. Você vê gente. Na madrugada, eles falam comigo, de alguma forma, né? E aí, eu não sabia, gente, não sei fazer projeto como todo mundo faz, né? De tudo bonitinho, escrito, fiz um PowerPoint do que eu tava pensando, botando minha ideia no papel. Fiz um PowerPoint falando do que eu queria, uma vila gourmet, não sei o quê, que pudesse tocar música, era o que podia no momento. Aí eu falei, não, a gente tem uma área aberta, ao ar livre, a gente tem que usar isso. Porque a gente precisava continuar sendo visto, porque tava todo mundo com medo. As noivas ligavam, vai fechar? Ninguém queria mais fechar contrato, pensando que a Casa Baluarte, depois da pandemia, não sobreviveria. Falei, não, a gente vai ter que dar um jeito. E aí surgiu o projeto da vila, né, a Vila Baluarte. Desenhei lá nos papéis o que eu queria. E aí convidei o pessoal da Pequena Notável, né, que faz já eventos. Até então a gente não tinha feito nada. E apresentei a ele o projeto e falei, Rodrigo, a gente tem isso aqui. Rodrigo na época estava sem fazer nada, porque ele faz eventos, né? Rodrigo falou, não, Cal, eu já fiz quermesse. Se eu fiz quermesse da igreja, a gente consegue fazer a vila. E a vila foi um trabalho construído assim a muitas mãos, né? E ninguém sabia como é que ia ser. E a gente desenhou o projeto, foi atrás, o pessoal da Pequena Notável foi atrás de patrocínio, conseguimos patrocínio. A vila foi um sucesso. Pense num sucesso que foi a vila. Foi mesmo. Foi um projeto, assim, fantástico. Foi. Muito, muito bom. Gostoso de fazer. Até hoje. O Maravilhoso. povo me liga. Até hoje, assim, repercute muito. As pessoas ligam com saudade de ter a vila. Ai, por favor. Volte à vila. Coisa chata de vocês não fazerem a vila. Me esculhamba. Porque a vila foi um projeto muito bacana. Porque assim, a gente tinha uma área aberta, Sim. com várias opções de comida. Olha o que eu falei no início. Aqui parece uma casa de família. Papapá. Isso. E era esse ambiente, a vila. E o mais incrível, assim, é que a gente via idosos, cadeirantes. Cachorro. Era gordo, era não sei o que. Gente, as crianças iam pra cá soltas, todo mundo solto, assim. Sabe, se sentindo livre, Isso. como se estivesse podendo respirar. Isso. Porque a pandemia, né, todo mundo ficou meio desesperado. Máscara. Então, assim, aqui foi um ambiente que as pessoas se sentiam seguras. E o incrível era que fazia fila, né, era Leti? Filas e mais filas. Teve dias a gente fechava. Gente, a fila de espera tá 3 horas. Tá bom, vou ficar aqui esperando. E assim, gente, não era esperando sentado, não, era esperando em pé. Na muretinha. Eu lembro que teve uma edição, que foi do carnaval, que a gente trouxe. Ai, não tô lembrada Foi agora Água quem foi. Não foi Água Fresca, não. Foi o que era da. Não lembro o que foi o artista agora, gente. Não vou lembrar. Resquícios do Covid. Que inclusive peguei Covid no dia do lançamento da vila, né? Tive que ficar afastada do meu sonho, né? Do que eu tinha idealizado. Não pude participar do início que eu peguei Covid. Mas foi um sucesso. E teve uma edição que a gente teve que fechar o portão. A gente fechou o portão. E a fila se formou do lado de fora.
Às vezes todo mundo. as pessoas Tem que ter queriam entrar de qualquer jeito. E a gente falava, gente, não tem como. Não, mas eu vou ficar aqui esperando. Alguém vai sair porque eu quero entrar. Então, Puxava a assim, mesa, procurava a mesa. Eu falei, gente, não tem mais mesa, não tem espaço. Eu tenho que dar 4 metros de uma mesa pra outra. Eu lembro Então, quando eu cheguei na Lagoinha, alguma coisa assim, Kaliane, Bia, você vai dar uma ajuda, você vai ficar assim? Eu falei, ótimo. Só que eu sou o tipo da pessoa que eu agrego, eu não consigo dizer não a ninguém. E a gente tinha limitação. Letícia ficava retada com a minha cara que eu queria encher, colocar as pessoas. Onde tinha um buraco, eu queria colocar uma mesa. E eu com a Trina falando, você não tá vendo que aqui Eu colocava a mesa, a Letícia carregava, a Kaliane vinha de lá. Não pode! Eu falei, mas amigo, o povo tá em pé. Vai deixar o povo em pé? Ali naquele canto não tem ninguém. mas era Mas a porque gente tinha as exigências, isso, né? a gente tinha os protocolos a seguir. Mas eu ia botar todo mundo. Mas foi assim, um desafio super gostoso. Foi muito bom até pra gente, assim, pra dar uma revitalizada, né? Pra gente voltar A trabalhar, né, velho? voltar Porque tava todo mundo, tipo assim, a gente tinha acabado de começar com a Casa Baluarte. Isso. Aí veio a pandemia, um ano um depois, ano velho. sem nada. sem Imagina. nada. Um ano sem fazer nada, depois a gente teve a vila. Mas foi uma Foi um sucesso. experiência muito boa. Foi tanto sucesso que depois da nossa surgiram milhares Várias. de vilas. Assim. É muita vila. E a gente fica feliz, porque assim, as pessoas só copiam aquilo que dá certo. Então, se existiam outras vilas, é porque o nosso foi um sucesso. Então, a gente é muito feliz por Com isso. certeza. Então, foi um projeto itinerante que, quem sabe, a E gente pra não você sabe. ver, né, não modificou nada. Quem Abriu sabe? outras vilas e a gente não deixava de perder o público. Você vê que a Baluarte já tem o público certo, né? E não deixava de encher. E assim, a gente ainda tem o sonho, né, o desejo de trazer um remember da vila. E em algum momento a gente vai conseguir um espaço para nossa ter. agenda. Tem que ter. É 2 Porque as pessoas pedem muito pra gente repetir um pouquinho da vila, que foi muito gostoso. Muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. A gente se preocupa tanto em entregar o melhor que a cada evento a gente vai melhorando. A gente vê um problema aqui, procura resolver. Como, por exemplo, o nosso piso do terraço, que realmente já estava desgastado. A gente acabou de fazer a obra do piso do terraço. Ficou lindo por sinal o terraço. Nossa passagem aqui, a gente também refez o piso. Ficaria. Aí a gente já começou, né? Ficou lindo o terraço. Eu já quero fazer ali, já quero fazer ali. Então, cada dia a gente vai melhorando, porque também a gente vai, poxa, aquele papel de parede ali precisa de uma reforma. A gente pega e faz. Gradualmente a gente vai Pintamos o cerimonial agora. no cerimonial, que já estava também desgastado. Pintamos dentro, viu? Mas Por fora também. por dentro e por dentro fora. pintamos dentro Por também. mas dentro suja é uma pra manutenção caramba, diária. É uma manutenção já Eterna. marcada, eterna. Dentro não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Toda semana você tá ali, pô, já tem que ficar de novo, porque é branco. Não tem jeito, suja. E assim, você, Leti, inclusive, que fica tão à frente, né, dessas questões, eu acho que a cada final de desmontagem você já tem uma listinha Já sei o do que fazer. precisa ser feito durante a semana, né? Exatamente. É uma placa que cai, tem que botar a placa durante a semana. É um piso que É um precisa piso que trocar. quebrou, ó, tem que trocar carro, ó. Tem isso pra fazer, bora fazer. Ó, precisa ajeitar a entrada da suíte da noiva. A suíte da noiva fez isso depois que a noiva saiu. Vamos ajeitar. Então, assim, estar atento o tempo todo, atrás das melhorias, o tempo todo também. Eu acho que essa é a nossa preocupação principal, né? O tempo inteiro buscar o melhor, buscar o melhor, buscar o melhor, ser o melhor, buscar o melhor. Em relação ao piso, ficou lindo, viu? Ficou lindo. Eu acho que, inclusive, facilitou a vida de muita gente. A gente Principalmente da limpeza. A gente tava angustiado. Ninguém aguentava mais aquele carpete. A gente tava angustiado. Apesar que eu achava aquele carpete Lindo, mas não era lindo, funcional. mas não era funcional. Não era funcional. Mas E gastava uma nota, eu lembro só da E assim, a gente estava angustiado, né? Porque a gente não conseguia tempo para poder fazer a obra. Era. E graças a Deus, até nos momentos de menos eventos, a gente tem que tirar proveito. Que graças a Deus, com esse período que teve de junho, Foi quando 10 dias que a gente consegue errasse. fazer muita a gente coisa. conseguiu fazer Foi a 10 dias. reforma. 10 dias. Foi, acho que foi quase. Foi. Só A foi um gente pouquinho a conseguiu mais porque programar foi de noite. direitinho. A gente conseguiu programar direitinho e conseguiu dar certo. Amém. Isso é muito bom, né? Quando isso acontece. E a melhoria, assim, a gente busca constantemente, todos os dias. Todo dia eu tô aqui, velho, ó, é isso, a gente precisa fazer isso. O Milo também fica, ó, a gente precisa fazer isso. Veja aí com a Kaliane, o que é que você consegue fazer com ela. Ele A também gente fica fica aqui o tempo inteiro. buscando buscando sempre o melhor Isso e aí. fazendo A gente melhor. entregar o melhor, né? Entregar o Isso. A melhor. intenção é que a gente consiga
fazer parte do sonho de alguém da melhor maneira possível. Não Né? não tem nada É, melhor do que aquela mensagenzinha, né? A melhor coisa Depois que do tem, casamento. a melhor coisa que tem quando acaba o evento, que você vê o sorriso do noivo, da noiva, ó, muito obrigada, o evento foi show, amei. Porque quando eu fico aqui, eu fico até o final. Então, não tem nada mais gratificante Do que isso. receber isso, né? Que você passou o evento todo, ó, que bom, acabou, não teve nada. Aconteceu maravilhoso. tudo direitinho, Aconteceu né? tudo que tinha que acontecer. Saíram todo mundo bêbado, feliz da vida, e isso é o melhor que tem. Ah, Maria, adoro bebo. Vamos falar do ar-condicionado, né? Porque eu acho que é uma coisa Não, muito ar-condicionado, importante aqui eu não nessa aguento casa. mais falar do ar-condicionado. Mas assim, eu tenho que falar porque os clientes, quando eles chegam aqui na Baluarte, a primeira impressão que eles têm é: isso já? Meus convidados vão ficar sentir calor. E eles me olham com a cara tipo assim: você está mentindo. Porque vê tudo em vidro, o sol bate o forte. calor. Realmente E quando vem tá visitar, gelado. tá quente, né? E não tá ligado o ar-condicionado. Ninguém roubou ainda, não. Aí, fala, minha filha, gela, traga seu cachecol, seu casaco da Chanel. Let it go. Ainda fala assim. O pessoal me na montagem falou, tá muito calor aqui. Cadê que ela vai me descer? Eu falei, daqui a pouco. Quando eu ligo, pelo amor de Deus, que frio. Eu falei, mas agora já tá com frio. Ninguém aguenta ficar dentro do salão. A gente tá diminuindo a temperatura, né? Aumentando. Eu fico aqui no escritório, daqui a pouco só vejo na porta. Você pode ali aumentar um pouquinho, porque tá todo mundo com frio, ninguém aguenta mais ficar lá. Uma vez de um dos eventos que eu tava aqui, me mandaram uma mensagem assim: Caliane, pelo amor de Deus, desliga esse ar-condicionado que está desumano, fica aqui dentro. Porque tava muito frio. Tá, E, frio. e o ar-condicionado, assim, E quando a gente tá... tá a empresa tinha de redimensionado assim, né? Redimensionado. dimensionado. Dimensionado muito mais máquina do que você colocou. Foi. Imagina, amigo, se tinha aquela quantidade a mais. Porque, assim, a preocupação maior nossa era a gente dar conta de um local com vidro, com o sol batendo o tempo inteiro, que ficasse refrigerado. E graças a Deus, dá super certo. E outra. Dá mais certo do que o certo, porque todo mundo pede pra desligar o ar. Gente, mas vale a pena falar da nossa empresa de ar-condicionado, da nossa manutenção, porque o cara, a gente poderia até depois falar dele, assim, dar uma indicação, que ele é bom mesmo. É um cara excelente. É por isso que as máquinas estão trabalhando top. É Tô falando de verdade agora, A de manutenção do verdade. A ar-condicionado manutenção do ar-condicionado. é muito boa. Ele lava uma máquina por vez. Eu fiquei besta naquele dia que ele tava aqui. Lava de jato. Ele tem uma preocupação diferenciada, inclusive com a saúde das pessoas que estão aqui. Né? Ele obedece todas as normas, faz tudo direitinho, as manutenções certinhas. E é isso que eu falei, que a gente tá falando aqui desde o início. Procurar melhorias, Você vê que as portas ficam abertas, a cortina tá ligada, mas o ar ainda continua lá dentro gelado. Tudo geladinho. Tudo Verdade. E as portas abertas. Verdade. E a manutenção... Eu não entro. E a montagem acontecendo. Durante o Nem dia eu não entro. Não entra também, não. Por mim fica Eu lá. tenho que ir no banheiro às vezes pra olhar como é que tá, pra fazer a fiscalização, o pessoal, e aí tá tudo certo, tá faltando alguma coisa, mas eu entro na mesma hora que eu entro, falei, volto. Frio! Eu digo frio. Aí eu só vejo o pessoal ali que fica na Encolhidinho, técnica, né? assim, encolhido. Gente, eu fico pensando, sabe o quê? É nos banheiros, os bichos dos banheiros que Na hora ficam que perto. Mas o banheiro eu aumento um pouquinho, Desliga, porque... Não, porque as mulheres falam, poxa, mas eu não consigo nem sentar. Não... Eu só queria Mas eu pego e sentar. aumento do banheiro, eu deixo no 23, porque é fresquinho, fica temperatura boa. Porque o do salão já vai O estar salão dentro já do mesmo tá- jeito. Não, mas convenhamos, né? Não tem coisa mais desagradável do que você tá num local Tá calmo. e tá calor. Isso é. Imagine você toda maquiada, toda pronta, com aqueles vestidos e calor. Então, assim, aqui na Baluarte vocês vão sentir O frio. frio a gente consegue ajeitar, calor. Calor não tem como Calor. resolver. O frio a gente desliga 3 máquinas, 5, a gente já desligou até 15, deixou só 5 trabalhando. E Mas foi. dá certo. E tava todo mundo satisfeito. Como aqui foi projetado para ser uma casa de eventos, né? Não foi uma casa que você transformou numa casa de eventos. Então a gente tem alguns diferenciais, né? Que a gente não encontra em outros espaços. Hoje a gente tem aqui uma E foi suíte. muito com a ajuda de Rita, né? Nos seus passeios com as casas, justamente Isso. vendo As necessidades. necessidades. Então, assim, hoje a gente conta aqui na Casa Baluarte com uma suíte da noiva exclusiva, assim, que é quase um apartamento. Noiva toda noiva. 360 metros quadrados. Isso, de área encantadora. Acho que não existe noiva que chegue aqui que não queira suíte. Antes a gente tinha a suíte para dormir, a gente teve que tirar essa opção porque
tava dando choque com as noivas. A noiva que chegava no sábado e domingo não conseguia, a de sexta não conseguia. Então, assim, tava tendo briga. Então, aí a gente resolveu fazer o day use. E foi por isso que a gente fez o day use. Antes a gente tinha a opção de dormir, a gente hoje tem a opção de day use. E hoje quem tá fazendo ainda essa opção de dormir aqui na suíte são os contratos antigos, os novos já não fazem mais, porque justamente chocava. Então, assim, hoje a gente também tem uma área enorme de apoio, né, com floricultura. Hoje a gente está terminando, inclusive, o nosso espaço para comida japonesa. Mais um ambiente. Uma cozinha ampla. A gente tem uma área com estacionamento para até 150 veículos. 2 camarim para banda. Uma sala que às vezes transforma em assessoria quando elas não ficam nessa sala. Ou então coloca a banda também. Depósito. 2 depósitos. A gente tem apoio de bar. A gente tem, inclusive, acessibilidade. Nosso salão é completamente climatizado, com tratamento acústica, que não impede nada que seu evento aconteça até mais tarde. A gente tem acessibilidade, na verdade, tanto na parte do cerimonial quanto na parte da área verde. A pessoa que tiver de cadeira de roda, que for cadeirante, ele consegue transitar na chácara baluarte. Isso, na chácara inteira. Então, foi pensado também nisso. Inclusive, a gente tem banheiro para deficiente que tem necessidades especiais. Então, depois da gente falar tanto assim da casa... O intuito do nosso podcast. A gente tem que falar um pouquinho agora também como é que surgiu essa ideia do podcast. A ideia do podcast foi muito louca, assim, sabe? Foi bem despretensiosa, né? Foi muito louca. Lá no meio de junho, mais ou menos, junho e julho é um mês normalmente muito fraco para casamento, né? Porque é o período que chove muito, noiva não gosta de casar nesse período. Inclusive, Mas mudem essa cabeça, noivinhas, porque o tempo mudou, viu? Tá chovendo o ano todo. Inclusive, antes de entrar pro ramo de eventos, eu achava que o mês das noivas era maio. Mas não é. Eu também descobri isso, porque eu não sabia. Hoje a gente tem a certeza que não é maio, a partir de setembro, que a coisa começa a ferver de verdade, né? Acho que é porque é o pôr do sol, é a Bahia. Os meses que lota mais, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Incrível que pareça, março. Letícia que o diga, né, Leti? Eu que diga. Organizar isso tudo. Letícia fica com a parte mais importante, né? Que é organizar toda a bagunça. Todo bem, 3 eventos. Então, essa semana promete. Ela já veio com a muda dela. Letícia, quando saiu da portaria, foi seguir Sara. Era a sombra de Sara. Onde Sara tava, Letícia tava. Sara tava lá e tava lá. Então, eu acho que Letícia pode até falar com muita propriedade, que foi muito aprendizado, né, Leti? Esse tempo que eu fiquei como encarregada, na verdade, dela. Isso. Sarinha. Foi muito bom, muito aprendizado. Sara era uma profissional, não tem nem o que falar. Muito responsável, né? De tudo, de questão de organização, de evento, da carga durante a semana, de horário. Assim, horário, de tudo direitinho. Então, assim, foi muito bom esse tempo que eu passei com ela. E depois da saída, tomar, entre aspas, o lugar foi um desafio. Porque eu ficava ali de lado, seguida, faça isso, faça aquilo. Nada como não acontece nas coisas na casa baluarte. Exatamente. A gente pegou a CM, né? Teve que ir. Letícia, exatamente. Você pegou Sara, teve que ir. Você não tinha outra opção. Aí, nesse momento que eu falei, velho, não sei se eu vou dar conta. É engraçado que quando a Sara saiu, Letícia fez assim, quem vai ficar no lugar dela? Aí eu falei assim, acho você. Eu falei assim, eu estou olhando pra ela. Você já vive com ela, você não é a sombra dela. Você vai fazer agora. Vou ter que falar com os fornecedores, vou ter que falar com todo mundo. Gente, um detalhe, Letícia é extremamente tímida. Ela tá aqui assim, quase se escondendo, porque ela é extremamente tímida. Então, ela enfrentar esse desafio... Foi difícil. No primeiro evento eu fiquei, meu Deus, será que tá tudo certo? Eu olhava o papel 10 vezes, eu falei, não falei com todo mundo, eu falei com o buffet, eu falei com o decorador, eu falei com o meu Deus, e agora? Será que vai dar certo? Agora ela não tem nem mais papel, já sabe todo mundo, o nome de tudo, sabe quem traz a planta, quem não traz, quem traz isso, quem traz... Não, isso não é disso, isso daqui, isso não é daqui, isso é daqui. Já todo mundo tá de boa já. Não precisa nem falar muito, já vem falar, Leti, pode. Isso. Não pode. Então, Mas não pode porque não pode. Então, Letícia faz a coisa acontecer aqui, né? Eu digo que eu tenho 2 braços aqui, o direito e o esquerdo,
que acaba sendo Miller e Letícia. Miller faz nossa área comercial e Letícia faz toda a parte de organização dos eventos. Ela gere toda a logística do evento, né? Da hora que começa até a hora que termina. E ela ainda acompanha as manutenções, porque ela é apaixonada pela elétrica. Eu acho que se eu fosse ela, pegava aquela chave do quadro e levava com ela. Que ela gosta demais. De vez em quando vai no bolso. Aí quando eu chego ali, eu vou. Mas assim, a gente nota claramente como Letícia se transformou, né? Você vê o crescimento da pessoa. Isso. Letícia, que era a menina tímida que mal falava. Eu lembro que eu falava assim: Letícia, essa cara. tire a cara feia. Aqui você vai sorrir. E aí ela, Cal, eu tô sorrindo. Eu falei, eu não estou vendo você sorrindo. Sorria, Letícia. Bora. O cliente não tem nada a ver com sua vida. Mas eu não tô zangada. Ela falou assim, mas eu não tô. Eu falei, que você tá com essa cara? Bora, sorria, bora. Seja agradável. Eu lembro que uma vez. Você lembra de quê? Eu lembro que uma vez um cliente, para atender a primeira vez. Oh, meu Deus. Eu não tava aqui na casa, né? Tinha ido resolver alguma outra coisa. Falei, Letícia, olha, o cliente tá indo aí. Ela, sim, você quer que eu faça o quê? Eu falei, você vai atender o cliente. Eu falei, você vai atender o cliente. Mas ela me chama de Bélica. Mas Bélica, eu não sei falar. Eu falei, você tá aí todo dia, você não sabe como é a baluarte. Você vai apresentar, seja simpática, sorria. E aí ela foi nesse desafio, foi lá, apresentou a casa inteira e depois ela me liga. Não é que eu falei até demais? Fui super simpática, o pessoal me adorou. Eu tá vendo? Tava terminando, né, o atendimento aqui no escritório, aí chegou uma noiva. Aí eu falei, Létia, faça aí as honras, você pediu, que eu tô terminando o cliente. Oxe, a menina, que com ela. E o noivo, que. Ela, já vou tomar o seu lugar. Eu falei, amor, ela é uma peste. Comecei a esculhambar ela na frente da cliente. Então, eis que um dia, a gente nesse mês de junho, meio parado, né? Aí, Theo em casa, né? Theo fica em casa só observando tudo. Aí ele, amor, tô vendo que você tá agoniada, sem dormir, porque a ansiedade bate, eu não durmo. Quando eu fico com minhas ideias aqui na cabeça, que não consigo colocar pra ir pra frente. Tô vendo você agoniada, sem conseguir dormir. Por que você não faz um podcast lá na Baluarte? Falei, né? Mas foi uma né, que tá bom, deixa aí. Respondeu pra dizer que respondeu. Nem botei muita fé. Falei, eu vou fazer podcast de quê, pelo amor de Deus? Vai mudar em quê fazer podcast? Aí tá, ficou adormecida. Aí um dia a gente almoçando, me lembra, amiga, tive ideia! Tem jeito Miller de ser. E eu chego com as ideias e ela olha assim pra você. Isso é o que você quer? Aí ele, amiga, tive uma ideia top! Eu falei, o que foi, Miller? Vamos fazer um podcast. Eu falei, eu já tive essa ideia. Eu já tive, não, tá? Eu já teve essa ideia, já me falou. A gente pode fazer. Aí tá. Ela me deu um banho de água fria. Eu falei, vídeo não vai rolar. Escute. Aí o assunto adormeceu. Aí comecei a me interessar muito por marketing, né? Por rede social e tudo mais. Inclusive passou uma pessoa aqui antes da equipe que está hoje aqui coordenando o nosso marketing. E ele falava assim, Kaliane, você precisa aparecer. E eu nunca gostei de aparecer. Nunca. Falava, eu vou aparecer pra quê? Vou falar o quê? O que as pessoas querem me ver? Primeiro que é baluarte, não precisa saber quem tem eu por trás de baluarte. Ele, não, você precisa aparecer, porque pessoas compram pessoas e tarará. Eu falei, tá. Aí fiquei com aquilo assim, ruminando na minha mente, né? Pessoas vendem compra pessoas, eu compro pessoas, compro pessoas. Mas quem compra, amiga? Falei, peraí. Comecei no meu pessoal, aparecer a blogueira, falando com a câmera, não sei o que. Comecei a gravar uns vídeos pra baluarte. Tinha dia que eu pegava aquele Miller, vamos fazer vídeo. Vamos. E aí, vai falar, amiga, vai falar. E aí a gente fez os vídeos. E aí surgiu um curso aqui em Salvador, que foi o Ed Pro. Tem pouquinho tempo, viu, gente? Acho que foi início do mês. Foi. Mas você tinha comprado antes? Não, mês de agosto, final de agosto. A gente foi pro curso e tal, que falava sobre marketing também, para casamento. Tudo era relacionado para casamento. Foi uma imersão de tarde
das 14 até as 22 horas, mais ou menos. A gente ficou lá ouvindo várias pessoas falando e tal e tal. E um dos temas que foi abordado lá, de bacanas, assim, do marketing, é que era interessante ser feito podcast. E por incrível que pareça, no dia seguinte eu tinha uma reunião aqui, marcado com o pessoal que faz o nosso marketing. Falei, não, a gente tá parecendo pouco. Vou ligar pro pessoal e a gente precisa marcar uma reunião pra gente mudar a formatação. E aí o negócio do podcast, fui dormir com o negócio do podcast na cabeça. Chamei o pessoal da Move, fiz assim, gente, olha, tava pensando. Veja bem. Tava pensando, por que a gente não faz um podcast? Aí, David, né, que é o diretor da empresa, o diretor da empresa fez assim, Kali, eu acho mesmo, a gente deveria fazer mesmo um podcast, pô, massa, velho, e agora tal. Kaliane falando agora. Aí eu peguei e fiz assim, a gente poderia começar amanhã. Aí David animado ainda, ele não tinha se dado conta do que era, né? Não, é mesmo, eu acho também que amanhã, aí o de cá. Eu não acho que deve começar agora. Não, a gente tem que convidar as pessoas através de um e-mail. Eu falei, eu queria fazer um convite, alguma coisa, vou dar um ramo de flor. Não, daqui pro mês que vem a gente começa, amiga. Que nada esse negócio assim. Ai, Kaliane. Que nada! Bora, vai começar amanhã. Liga pra fulano, pra Beltrano, bora convidar. Bora, amiga, liga aí. Pega no celular, Letícia. Ele é assim, desse nível, gente. Calma, cara, já vou ligar. Marcelo, não sei quem, você pode ou amigo não posso? Pode sim, liga. Amiga, eu mandei de WhatsApp, falei, não é pra mandar o WhatsApp, você liga, porque a gente precisa de amanhã começar a gravar, meu filho. É dinheiro, você é louco? Não, nem era dinheiro, a gente precisava, não, a gente precisava botar o projeto pra andar, então assim, como tudo, acho que meu pai me ensinou muito isso, né, que a gente não pode desistir nunca, nem conhecimento daquilo que a gente vai fazer, a gente tem que se apropriar daquilo e se jogar. E simplesmente ir. Porque quando você vai. Não, nada com nada mesmo. Olha aí. Quando você vai, as coisas começam a acontecer. E foi mais ou menos assim que surgiu a proposta do Casa Baluarte Convida, né? Foi muito assim, em cima da hora. Mais pensado com muito amor. Porque a ideia é que a gente dê voz aos fornecedores, né? Que esses fornecedores venham aqui. Inclusive, a gente vai fazer algumas temporadas, né? Que esses fornecedores venham aqui, porque aqui eles vão ser vitrine do produto deles. Isso. Que eles venham falar do produto deles, mostrar a importância deles para o evento, isso, né? Porque a gente... Fazer que o cliente entenda que não é só aquele dia que gasta, que o cliente gasta, né? O dinheiro. Tem dias de montagem, dias de desmontagem, dependendo do projeto. Fazer o cliente entender como é que funciona os bastidores, né? Como é que funciona cada empresa, entender como cada peça é fundamental para que o processo aconteça. E o melhor de tudo é fazer o cliente entender que não depende só de um fornecedor, mas que depende de todos os outros fornecedores estarem todos de mãos dadas naquele projeto para que dê certo. Isso aí. Né? Isso aí, mostrando realmente a importância de cada fornecedor. Eu acho que o intuito do podcast é justamente isso. Abraçar todo mundo, dar voz a todo mundo, para os clientes começarem a entender o perfil de cada empresa, como é que cada empresa trabalha. E é isso. O intuito é isso. A ideia é essa. Então, a gente está dando o nosso start agora, né, nesse projeto. Convidamos várias pessoas que vão vir falar um pouquinho, trocar um pouquinho de conhecimento com a gente. A gente vai abrir para mais pessoas também. Fiquem tranquilos, gente. Quem não foi convidado não é por falta que a gente não quer, não. É muito pelo contrário. Na verdade, a gente estava tentando fazer conciliação de agendas, né? Pra gente conseguir fazer pelo menos essa primeira temporada. Mas a gente quer trazer... ver como é que vai se sair, né? Isso, a gente quer trazer outros fornecedores também, além dos que a gente já convidou para vir aqui fazer. Então... é isso, a ideia do podcast é essa, comunicar principalmente com o nosso público, né, noivas, formaturas,
eventos corporativos, entenderem como é que funciona o evento, como é que funciona, qual é o papel de cada fornecedor, qual é a necessidade real de se ter um fornecedor. A gente, inclusive no Ed Pro, não foi, Vilé? A gente ouviu que o noivo não conseguia nem entender a importância da forminha. Menina, eu tive um cliente na estante hoje. E o cliente hoje falou da forminha. Eu não admito pagar R$1.000 na forminha. Quando ele falou isso, só veio o Ed Pro na cabeça. E a palestra daquele cara, esqueci o nome dele. Pois é. Então, assim, é um processo que todo mundo é importante e a gente quer dar voz a esses fornecedores para eles se comunicarem com as noivas. Então, a ideia é que seja um bate-papo descontraído, que a gente possa abordar temas importantes, que a gente também dê um pouco de risada, né? Porque como trazendo essa descontração, para que seja uma coisa prazerosa de vocês que estão aí assistindo, A gente possam acompanhar, né, o perrengue, o lado bom, porque nem sempre as noivas normalmente não sabem o que acontece nos bastidores, mas às vezes acontece muito perrengue, então, assim, os convidados vão trazer muito isso, né, um pouquinho dos bastidores, isso, de como a coisa acontece de verdade. Então é isso, a gente está aqui, finalizamos, né, o nosso podcast 0, que é o marco inicial do Casa Baluarte Convida, que a gente contou um pouquinho da nossa história. Convidados super especiais estão por vir, então não deixem de acompanhar. E se inscrever no nosso canal, viu? Isso, se inscreve no nosso canal do YouTube. Continua acompanhando a gente no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que vem muito conteúdo bacana por aí. Vem muito fornecedor que está trazendo informações enriquecedoras para vocês. Isso. Então não deixem de acompanhar e de assistir nós. Um beijo no coração. Tchau. Mas ela que tem marido, né, meu amor? Minha gente, quem vai me mandar essas flores? Obrigada. Esse apoio é fundamental, assim, né? Para as coisas darem certo. A gente tem que ter uma base muito boa. A gente tem que ter família, né? E nada melhor do que a nossa família nos incentivando. Então hoje a minha família é meu esposo e os meus filhos. E receber essas flores em forma de incentivo, né? Que é um incentivo, que ele é um incentivador. Falar isso aqui, meus olhos brilham. Sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Sou completamente apaixonada por cada cantinho daqui. Eu sou muito grata por Deus ter colocado pessoas tão boas na minha vida, assim, na minha empresa. Pessoas que abraçam, que vestem a camisa da empresa. Então, queria agradecer a Mila aqui, a Leti também, que sempre cola comigo para tudo, os dois, né? Desde a época de limpar piso até a época de comemorar nossas vitórias. Então, é a minha gratidão. Primeiro a Deus, aos meus pais, né, que me deram a oportunidade de gerir o negócio. Meu pai que me empurrou e fez assim, assume e se vira. Todos os dias eu busco honrar ele e dar o meu melhor. Me emociono falando, inclusive. Mas ele também só confiou em você, porque você trabalha com ele desde novinha. E porque, de fato, assim, eu me entrego mesmo. Sim. Me entrego, busco sempre o melhor. E, assim, a Baluarte hoje é minha vida, faz parte da minha vida. Então, eu sou apaixonada por isso aqui. Não consigo me imaginar longe disso aqui. Faz parte de mim, a Baluarte. Como eu disse, foi uma coisa sonhada, desejada. Como esse projeto também foi sonhado, desejado e está acontecendo, e como todos os outros projetos, né? Então, assim, queria agradecer a todo mundo que abraçou aqui, que abraça e que segura a mão, e que caminha junto, e que se doa e que se entrega o tempo inteiro a gente. Meu muito obrigada a Leti, a Mila, a Gil, que faz o nosso café, que cuida tão bem da gente, a Sara, né? Minha eterna gratidão. Assim, ela me ensinou muito, 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 muito. Foi muito importante o período que ela esteve aqui. Inclusive, achava que quando Sara saísse, eu não sabia o que seria de mim. Mas Deus faz tudo do jeito certo. E é isso. Obrigada à equipe da Move, que também abraçou o nosso projeto. A Bia, que deixou a casa dela, o marido, a filhinha pequena.
Eu tô chorando de felicidade, porque é mais um projeto que a gente tá lançando e que com certeza vai dar muito certo. E é isso. Obrigada por tudo. Arrasou! Arrasou! E à frente desse projeto, eu e Mila aqui, que vamos conversar com o pessoal, dar risada. E Letícia, como é tímida, vai ficar nos bastidores, né? Bastidor, porque acompanhando ela os fica mais de bastidor. É bicha hoje em dia, horrores. Não, tô falando que durante o projeto ela fica nos bastidores, sim. que ela não vai estar aqui apresentando, entendeu, Mila? Escute. Gente, calma, viu? Porque o HD dele é lento. Mas ele é assim mesmo. Então, aproveitem e consumam muito esse produto, porque vai ser enriquecedor. E muito bem-vindo aqui, viu, a nós. Isso. Onde tem Deus, É. Deus coloca a mão, as coisas fluem, acontecem. E ele só manda as noivinhas certas. Graças a Então, Deus, ele é lindo. verdade. Lindo de neném. Então, aproveitem, curtam muito, tá? Se inscrevam no nosso canal. Né, Mila? Não era eu? Fale. Se inscreva no nosso canal. Cheio de emoção. Compreendeu? Termine. Ô, não. Meu Deus do céu. De novo, vou falar tudo de novo. Então é isso, pessoal. Obrigada. Não, do jeito que tava assim, pô. Não era, amiga? Fica me braçando. Não deixa eu fazer nada. Por favor. Mas eu achava que saiu. Vamos lá. É carinho. Então é isso, pessoal. A gente A gente agradece vocês por estarem chegando aqui na nossa rede, no nosso podcast. Sabe? Continue. Meu Deus.